Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que às vezes nós não paramos para pensar ou perceber que nós devemos ser como um barro nas mãos do oleiro. Quando Deus quis falar com Jeremias, Deus fez o seguinte, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: olha, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus poderia falar com Jeremias ali, né? Em qualquer lugar. Porque Deus fala conosco em qualquer lugar. Como também nós podemos conversar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós podemos falar com Deus. Mas Deus disse a Jeremias: vá, desce, dispõe-te, vá até a casa do olheiro, que você vai ouvir as minhas palavras. Deus talvez estava querendo mostrar uma ilustração para Jeremias. Às vezes é preciso uma ilustração, às vezes é preciso falar em parábolas, para a gente entender melhor o que é que Deus quer para cada um de nós. E Jeremias desce até a casa do olheiro, e eis que quando ele chega lá, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então o oleiro estava ali, mexendo ali com o barro, com as rodas, e fazendo com que aquele barro fosse se mexendo, rodando. E no versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então o oleiro agora disse: eu vou fazer agora um vaso do jeito que eu quero agora, diferente, com certeza mais resistente, mais forte, mais bonito. Então o oleiro agora foi caprichar naquele vaso. Às vezes uma pedrinha só, um pouquinho só, faz com que o vaso se estrague. Mas ali nas mãos do oleiro, aquele vaso, ou aquela quantidade de barro que se estragou, o oleiro agora diz: eu vou fazer agora segundo me parecer. Ou seja, eu vou fazer agora conforme eu estou querendo fazer. Fazer algo diferente, melhor, mais forte, mais bonito. E no versículo 5 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Então Jeremias diz: agora a palavra de Deus veio a mim. Aí no versículo 6 diz assim: olha o que é que Deus diz a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava dizendo agora a Jeremias que você, eu, nós, somos agora um barro na mão de Deus. E Ele vai fazer agora segundo lhe parecer melhor. Que com certeza os planos de Deus para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para cada um de nós é fazer da gente cada vez melhor, mais humilde, mais compreensível, ter mais empatia pelas pessoas, amar, cuidar. Então Deus quer fazer de nós agora um vaso bem melhor. Você já parou para pensar que se você for um barro nas mãos de Deus, Ele vai fazer um vaso perfeito? Eu não digo perfeito aos olhos dos homens. Ninguém é perfeito,
Todos nós somos iguais. Agora, diante de Deus, nós podemos ser um vaso. E quando nós somos um vaso nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar. E trabalhar muito bem. Porque as obras de Deus são bonitas e perfeitas. Deus fez a natureza, Deus fez os animais, Deus fez o homem. Que coisa maravilhosa, Deus fez tudo isso. E tudo é perfeito. O homem é que às vezes do seu coração não consegue mudar para melhor. É preciso que cada um de nós digamos para nós mesmos: eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Que Deus possa quebrar a nossa vida, que Ele possa desmanchar e fazer de novo. Porque Deus faz perfeito. Se coloque nas mãos de Deus. Peça amor, peça paz, peça mansidão, sabedoria, domínio próprio. É assim que nós vamos viver bem e ajudar as pessoas. Ter um coração humilde, quebrantado diante de Deus. Se disponha a Deus e diga assim: Deus, eu quero ser um vaso novo. Nós temos que melhorar todos os dias. Sempre tem algo dentro de nós, ou uma pedrinha, que precisa tirar, para que esse vaso não se quebre. Mas se vier a quebrar ou se amassar, Deus tem como fazer um vaso novo. Deus tem como fazer de nós um vaso novo. Se coloque nas mãos de Deus. Jeremias foi lá na casa do oleiro para que Deus falasse com ele. E Deus fez aquela ilustração, mostrou um vaso se quebrando nas mãos do oleiro. E o oleiro disse: agora eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, conforme me parecer melhor. Então o oleiro agora foi fazer um vaso bonito, perfeito, mais forte. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Tirar algumas pedrinhas que impeça a nossa comunhão com os outros e com Deus. Então se disponha a ser um vaso novo, porque Deus, Ele é o nosso oleiro e nós precisamos ser um barro nas mãos dele. E nós podemos ser um vaso novo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Deixe Deus trabalhar na sua vida, na minha vida, e nós podemos ser um vaso novo. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, estaremos aqui novamente trazendo uma mensagem de edificação e de fortalecimento para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.